aqui no Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro, eu sou pianista, eu sou cantora, eu sou educadora musical e você tá aqui em mais uma das nossas aulas de Trilha da Música. Porque nesse quadro da Trilha da Música, onde a gente conversa, onde eu trago dicas, estratégias aí pra tua caminhada musical, a fim de te ajudar a superar as dificuldades que surgem naturalmente no nosso processo de crescimento, para que de fato você seja capaz de destravar na música sem sofrer para ler partitura, para tirar a música de ouvido. Por isso, eu espero que você curta muito a nossa aula de hoje, porque o tema que eu trouxe para você é música de ouvido, ouvido musical. O que você precisa entender, o que você precisa praticar, qual é o caminho para que você também tenha o teu ouvido musical ativo aí, para que você consiga tirar músicas de ouvido. Então, se essa é uma dor para você, se você tem aí realmente essa angústia de ainda não conseguir tirar músicas de ouvido, eu acho que essa aula vai ser show de bola para você, ela vai ser cirúrgica. Então, deixa teu like. Se você curtir, deixa o like aí, tá bom? Se inscreve no meu canal, me acompanha nas outras redes sociais. Eu não sei aonde você está me assistindo, mas eu tenho vídeos aí, eu tenho materiais, conteúdos postados no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu tenho material para leitura no meu blog, que tá lá no meu site, posstocar.com.br. Eu tenho materiais no meu canal do Telegram. Enfim, tenho diversas plataformas, diversos canais para que a gente possa manter contato e para que você possa cada vez mais crescer na música, destravar suas amarras, parar de sofrer para ler partitura e tirar música de ouvido. Tá bom? Vamos embora? Vamos começar? Seguinte, por que não é todo mundo que quer tirar música de ouvido? Você já parou para refletir isso? Por quê, cara? Por que não é todo mundo que tira música de ouvido? Eu listei aqui alguns porquês, sabe? Eu fiquei parando aqui e refletindo. E eu acho que você vai se identificar com alguns deles. Você vai se colocar no meio dessa situação. Acontece o seguinte, nem todo mundo foi estimulado para fazer isso. Algumas pessoas desde sempre tiram música de ouvido, outras não. Isso já é um primeiro ponto. Outra coisa, nem todo mundo faz isso todo dia, como parte da sua tarefa da aula de música. Nem todo mundo tem isso, tem esse tipo de treino todo dia. Eu vou estudar música, eu vou estudar, treinar, tirar uma parte da música de ouvido. Nem todo mundo faz isso. Até porque nem todo mundo aprende música pelo ouvido. Muitas pessoas aprendem as músicas que estão ali treinando, que estão estudando, por partitura, pela leitura musical. Então, não está sendo estimulado. Não tem essa prática de maneira cotidiana. E tem mais um fator. Nem todo mundo acredita de fato que o ouvido não tem vínculo com nascença. Porque às vezes as pessoas cristalizam que quem tem ouvido nasce com essa facilidade para o ouvido. É uma coisa que nasce junto. Nem todo mundo acredita que o ouvido musical é fruto de treino. Inclusive, as pessoas confundem essa questão do ouvido absoluto com o ouvido relativo. Então, eles acham que, assim como o ouvido absoluto é uma capacidade de precisão, que é, sim, por um fator de nascença, eles acham que o ouvido relativo também é. E não! O ouvido relativo nós desenvolvemos por treino. E esse tipo de crença, de acreditar que está fadado ao ter nascido ou não, já te limita. Se você não tem ouvido absoluto, não nasceu com ele, então desencana, você não vai tocar. Acha que, na verdade, tira de ouvido, ele vai tocar por ouvido porque tem ouvido absoluto. Se não tem, já era. Não é uma verdade. Nem todo mundo treina com paciência. O que é treinar com paciência? É um pouco por dia. Às vezes, as pessoas acham, a gente tende a achar que o fato de tirar uma música rapidamente de ouvido é o que define o nível que a gente tem ali de aptidão de ouvido. Então, se eu demoro muito para tirar aquela música de ouvido, quer dizer que meu ouvido é muito ruim. Não tenho paciência para ficar insistindo nisso um pouco mais cada dia. Nem todo mundo faz isso. E ainda, nem todo mundo foi ensinado a fazer. Como que eu faço? Alguém te ensinou? Nem todo mundo é ensinado, nem todo mundo é direcionado para como que eu vou treinar, o que eu vou prestar atenção, como que eu vou, se estou tirando certo ou não, como que eu vou identificar. Porque, veja, existem diferentes, podemos dizer, diferentes ouvidos musicais, percepção de ouvido musical. Existem pessoas que tiram melodias, tiram o solo ali
E foram treinando para isso, foram fazendo isso de maneira repetida, constante. E tem essa percepção apurada em tirar a melodia, em tirar o solo. Outros tiram também a harmonia, tiram os acordes, foram treinando, foram repetindo essa prática de prestar atenção na harmonia e tiram os acordes. Outros tiram o arranjo como um todo, tira a música inteira, tira o que a guitarra está fazendo, o que o baterista está fazendo, o que o violino faz, qual é o diálogo que há ali no arranjo que foi montado para a banda como um todo. Então existem níveis diferentes de percepção, de acuidade auditiva, o que mostra que de fato é uma questão de preparação, de imersão nessa prática do ouvido, para que o ouvido se abra, para que o ouvido seja algo que cresça cada vez mais, para que ele amplie a sua capacidade de pegar detalhes sutis. Não tem nada a ver com uma capacidade inata, uma capacidade que nasceu com a pessoa. Tem a ver com um direcionamento, com um foco, com um treino, com uma vivência nesse universo de aprender músicas por ouvido. Então, se você se encontra nesse momento com essa angústia de não conseguir tirar músicas de ouvido, é porque você não está nesse ambiente ainda. E a partir do momento que você colocar teu pé nesse direcionamento, nessa prática, a história muda. E eu falo isso de experiência própria, porque eu não tirei nada de ouvido durante os meus 10 primeiros anos ali de estudo musical. E 10 anos é um tempo considerável, né? Vamos lá. 10 anos, eu comecei de pequena, de criança, e dizem que quando a gente começa de criança é mais fácil para conseguir os resultados, não é? Então, mas eu comecei de criança e fiquei até ali a minha adolescência, até os meus 18 anos, há 10 anos estudando, e não tirava nada de ouvido, porque eu não estava inserida nisso. Eu fazia parte desse grupo de pessoas que não eram estimuladas para isso, que não tinha a prática de tirar músicas por ouvido, eu tirava por partitura. Eu não fazia isso como uma tarefa de música, sabe? E eu acreditava, sim, que o ouvido era uma questão de nascença. A pessoa nasceu com essa capacidade e é admirável isso, sabe? Então, eu nem me esforçava, eu não era também direcionada, não era ensinada a fazer isso. Então, o meu nível de percepção auditiva era zero. Eu não tirava nem melodia, nem solo, nem harmonia, nem arranjo, nem nada. Nada. O ouvido totalmente tampadinho. E não importa quanto tempo você fica estudando música, se não houver direcionamento, não vai abrir o seu ouvido e você não vai tirar, você não vai ter estímulo para isso. Hoje eu tiro, hoje eu sou a prova viva disso. Eu tiro a melodia, eu tiro o solo, eu tiro a harmonia, se for preciso eu tiro o arranjo, entendeu? Por quê? Por que o meu ouvido abriu, de repente, de uma hora para outra ele estampou e nos 10 primeiros anos não? Estímulo, direcionamento. Então é importante que você já se sinta capaz, porque você é capaz. Agora é questão de entrar nesse universo do estímulo auditivo. Agora é o seguinte, me diga aí, quem que você conhece que tira músicas e que você admira? Do teu lado. Escreve assim, dentro da tua prática, assim, existe alguém que tá ao seu redor ali? Ah, o meu primo tira, o colega da minha banda tira. Ah, eu vejo, sei lá, eu vejo o pessoal da igreja tirando música de ouvido. Ou, por um acaso, no seu redor ali, no seu ambiente de contato, de trocas musicais, ninguém tira música de ouvido. Eu quero que você pare agora para refletir como que é essa prática para você, o quão familiar ela é para você ou não. Se você já faz e se você não faz, quem faz do teu lado que você admira? Compartilha comigo, escreve aí, deixa aí nos comentários. Eu quero realmente conhecer mais a tua bagagem de contato com isso e o quanto isso é um desejo para você mesmo ou não, quanto você já faz isso. Isso não é uma dor. Compartilha comigo, sério. Bota aí nos comentários, tá? Quando eu falo pra você botar no comentário, é pra você botar no comentário mesmo. Eu quero ver, eu quero saber, eu quero te conhecer, porque você me conhece. Você tá me vendo, mas eu não tô te vendo e eu quero te conhecer. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é o segredo, Daiane, pra que eu consiga tirar músicas de ouvido? O que é essencial? São 2 pontos aqui que eu listei para passar para você. Presta atenção e toma nota. Você precisa exercitar a tua percepção musical. Exercitar a percepção musical significa fazer exercícios onde você direciona a tua escuta nas diferentes camadas de informações musicais. Porque existem camadas de informações musicais. Quando a gente escuta uma música, existem ali a camada das informações que são referentes ao ritmo. Existe também a camada das informações melódicas.
existe também a camada das informações harmônicas, existe a camada das questões de musicalidade e existe a camada das questões da técnica. Quando você está exercitando essa percepção dessas informações, você está ensinando o teu ouvido a identificar questões rítmicas, a prestar atenção em questões melódicas, a prestar atenção em questões harmônicas, em questões de musicalidade. Então, é uma forma de você direcionar o foco do teu ouvido em exercícios separados, entendeu? Você está fazendo exercícios pontuais. É que nem quando você vai na academia e você fala, bom, eu vou exercitar esse meu músculo aqui que eu não sei o nome, mas enfim, então você vai exercitar ele, depois você vai exercitar o músculo do abdômen. Então você vai exercitar, fazer exercícios onde você, de forma gradativa, aprenda a prestar atenção nessas camadas. Porque quando a gente ouve uma música, tudo isso vem misturado. É como você come um bolo, não é? Quando você come o bolo, existem camadas ali de informações gustativas, se eu posso dizer assim. Um bolo tem a parte da massa e nessa massa tem os ingredientes que foram colocados ali para constituir essa massa. Tem a parte do recheio, depois tem uma outra parte de massa, depois de repente tem outro recheio, depois tem uma parte de massa, depende do tamanho do bolo, né? E depois tem a cobertura. A pessoa que está dentro do meio aí da gastronomia e que refina o sentido do paladar, quando ela come uma fatia de bolo, ela consegue identificar os ingredientes que estão na camada da massa. Ela comeu a fatia como um todo, estava tudo ali junto, mas ela percebe que na massa tem esse ingrediente. Por quê? Porque ao longo da formação dela, ela foi refinando o sentido do paladar, então ela identifica essas coisas sutis que estão ali. Ela também identifica o que tem de ingredientes, a consistência do recheio e o quanto isso está deixando mais gostoso ou não aquele bolo. E eu, que não tenho nenhum vínculo com a área gastronômica, a não ser comer, não identifico assim. Eu não consigo, meu paladar não identifica. Por quê? Porque eu não fui treinada, eu não fui exercitada para refinar esse meu sentido do paladar. A música é igual. Quando você escuta uma música, existem várias camadas de informações, todas juntas ali. Porém, a gente tem que exercitar o sentido da nossa audição para refinar os ingredientes rítmicos que estão ali. E para refinar e identificar os ingredientes melódicos. Só que como que a gente vai refinar esse sentido da nossa audição? Ouvindo a música inteira? Não só, mas exercitando esses ingredientes em separado. Como que alguém aprende a identificar que tem farinha de aveia na massa do bolo? Porque ela conhece o sabor da farinha de aveia, ela comeu esse ingrediente sozinho, se é que dá para comer farinha. Mas você entendeu como ela identifica que tem uma amêndoa lá no meio? Porque ela comeu a amêndoa, ela sabe. Então, tem que fazer exercícios de percepção musical nessas informações de forma isolada. Esse é um primeiro ponto. Por quê? O segundo ponto, que é muito importante, é que depois você exercite isso diretamente no repertório, na música que você vai tirar. Como? Escutando essa música e separando o objetivo que você tem em cada uma dessas camadas também. Entendeu? É como quando você come a fatia de bolo. Você não vai falar tudo de uma vez, que são os ingredientes que tem na fatia de bolo. Você vai prestar atenção na massa, mesmo que você ao comer a fatia de bolo, tá comendo ali massa com recheio, com cobertura, tudo, mas você vai prestar atenção, você vai isolar e prestar atenção. Bom, nessa massa eu tô sentindo esses ingredientes. Então você isola um objetivo de foco. Eu vou agora tentar tirar aqui a melodia, eu vou ficar trabalhando sobre a melodia. É um foco? Ou eu vou trabalhar a percepção aqui do compasso dessa música. Então eu estou focando numa informação rítmica. Qual é o sentido do compasso que está aqui? Vou prestar atenção na pulsação desse compasso. Depois eu vou prestar atenção na percepção do ritmo harmônico. Então que hora que estão entrando acordes diferentes. E aí eu vou cada vez fazendo meu ouvido ir mais pro lado de trás da música. Porque ouvir a melodia é a primeira coisa que a gente ouve, mas quando a gente vai para trás, a gente vai ali pro backstage, para trás da cortina, do palco, a gente vai começar a ouvir o que os outros músicos fazem.
Então eu vou, baseado na minha experiência dos exercícios que eu já fiz antes, eu vou prestar atenção aqui no ritmo harmônico, quais são os acordes. Primeiro eu presto atenção, cadê os acordes? Depois eu começo a prestar atenção na sensação harmônica, e isso vai me permitir descobrir qual é o tipo de acorde que está. Depois eu vou ter um outro objetivo, eu vou prestar atenção na musicalidade. Então, ao prestar atenção na musicalidade, eu vou perceber o contorno das frases, a dinâmica, a expressividade que está sendo feita naquela música, a energia que está sendo passada, a vibe daquela frase, porque isso faz com que eu toque também assim com essa mesma vibe ou não. Então, eu vou mudando os objetivos agora focado num repertório. E para fazer isso, o que é extremamente necessário? O que você não pode abrir mão? De escutar. E escutar atentamente, muitas e muitas vezes, aquela música. A gente tem que escutar com foco nesses detalhes. Não dá para escutar lavando louça, não dá para escutar lavando carro, não dá para escutar dirigindo na pista. Eu estou dirigindo, né? Estou indo para o meu trabalho, estou escutando. Esse tipo de escuta é uma escuta mais contemplativa, você está curtindo a música. Tirar música demanda que você esteja parado com o teu fone de ouvido, focado nessa escuta, prestando atenção nesses pontos específicos, para que você consiga, por meio de tamanha concentração, isolar o teu sentido ali, né? Eu tô com o sentido auditivo super focado, sem mais nada para me distrair aqui. Tomou nota? Você sabia disso? Se por um acaso você está me assistindo aqui, você já tem a prática de tirar músicas de ouvido, então diz pra gente aí o que você faz. Se alguma dessas coisas que eu acabei de falar aqui é o que você adota, que você fazia, mesmo sem ter consciência que estava fazendo, e agora você acabou tendo consciência. Compartilha com a gente aqui, que estamos aqui assistindo essa aula também, qual é a tua experiência com isso, assim. É bacana a gente ter também colegas que já têm essa prática dividindo conosco isso, porque é fato, se você já tira música de ouvido, você não nasceu com esse dom pronto. Você foi estimulado desde sempre, mesmo que sem consciência. O seu ambiente musical da sala de aula, do professor, da forma como você aprendia, era estimulando o teu ouvido. Não foi uma coisa pronta. Então começa a racionalizar sobre o que acontecia, por que você faz isso com tanta facilidade. E divide aqui com a gente, tá bom? Combinado? Então tá. Ok, agora, seguindo. Quando a gente pensa assim, né? Você vai começar a tentar tirar músicas de ouvido e vem aquela sensação natural, né? E aquela reflexão. Como não desanimar e continuar esse processo aí de identificar uma música de ouvido? Porque eu começo a tirar e começa a vir as dificuldades, começa a vir a confusão, eu começo não conseguir. Como não desanima de não conseguir tirar música de ouvido, né? Especialmente no começo? Primeiro ponto, você tem que entender que errar faz parte. Você vai errar muito. Vai errar e o erro, na hora que está tirando aquela nota, aquele acorde, aquilo que você achou que era e depois você vê que não é, esse erro é uma fonte de aprendizado. É um feedback para você. No ouvido, o erro é muito importante. Aliás, o erro é importante em tudo na nossa vida, né? Mas na questão de tirar música de ouvido, o erro é aprendizado total. Ao perceber que não é, você aprendeu ali também. E isso faz você também entender que o seu ouvido só vai se abrir por comparação. Você compara um som que você acha que é com aquele real. Você toca junto ao mesmo tempo e depois você compara e fala, nossa, tá meio desafinado, não tá casando certinho, sabe? A hora que eu toco o acorde junto com a música, eu ponho a música ali pra tocar e eu toco o acorde junto, nossa, não tá legal, não é isso não. É por comparação. E cada vez você vai refinando mais essa capacidade de comparar. Você vai entender também que o ouvido absoluto, ele só agiliza a identificação da altura musical. Então, isso facilita. Você quer descobrir as notas e os acordes, porque quem tem ouvido absoluto mapeia a frequência. Então, ele sabe quais são as frequências que está soando. Sabe que está soando a nota Mi, a nota Ré. Então, isso facilita para tirar a melodia e facilita para tirar os acordes, ok? Mas não ajuda em nada para tirar a parte do ritmo. Absoluto também tem que treinar, tem que passar pelo mesmo processo para poder prestar atenção nas informações rítmicas, nas informações da camada da musicalidade, nas informações da percepção da técnica. Porque existem níveis diferentes
da acuidade auditiva, do quanto a gente consegue escutar e perceber os detalhes interpretativos, os detalhes de ajuste técnico que eu tenho que fazer, que ele está fazendo e eu não estou, os detalhes rítmicos. Então, o ouvido absoluto, ele facilita, agiliza, porque é muito automático, é muito direto a frequência. A pessoa aprende a saber qual que é a frequência, então ela não tem que comparar para saber. Só que todas as outras informações também tem que passar por um treinamento. E você vai também entendendo que o treino do ouvido tem que ser constante. Se você treina hoje uma música de ouvido, fica frustrado porque o resultado foi pouco, você conseguiu descobrir poucas partes da música ali, e para de treinar, vai treinar só daí, uma semana seguinte você vai tentar de novo. Todo o processo é sofrido de novo, porque ele não está sendo constante. E ouvido, quanto mais ele é bombardeado de estímulo, na dose certa, a gente vai conversar sobre isso, mais ele vai tendo facilidade, mais ele vai refinando o quanto que ele consegue enxergar, digamos assim, né? Mais você consegue identificar coisas, entende? Então tem que ser constante, e isso vai fazendo você aprender que é preciso ouvir música prestando atenção na forma da música, prestando atenção nas frases, prestando atenção ali no acompanhamento da banda, no diálogo que está rolando entre os instrumentos, o timbre desses instrumentos, o que eles estão fazendo, na levada rítmica daquele gênero musical ali, daquela música. Então você vai mudar a forma de consumir música, e isso vai cada vez te calejando mais para entender que você está num processo. Entendendo que você está num processo, você alinha as expectativas e o desânimo vai embora. Você entende que você está num processo, sabe? E o mais importante, assim, mais importante não, mas um ponto muito importante, você precisa também ter o cuidado de parar os seus treinos, o seu estímulo auditivo, antes de cansar o ouvido. Você tem que parar antes de entrar em fadiga auditiva. Porque é sério. Chega uma hora que a gente está estimulando tanto o ouvido, fazendo exercícios, ou já fazendo a escuta da música, tentando descobrir ele na música mesmo, que o ouvido trava. Ele cansa. E você não. Aí é confusão geral. Dá tela azul, sabe? Sabe quando o Windows faz e não faz mais nada? É o teu ouvido, trava. Você passou do limite, entrou em fadiga auditiva. Tem que parar antes disso acontecer. É sério. Existe o nosso ouvido precisa de um tempo específico para que ele consiga ter essa acuidade ampla. Então a gente tem que também ser mais gradativo e a gente precisa também adotar a estratégia do ouvido frio. O que é o ouvido frio? Bom, hoje eu tirei esse trecho aqui, eu tirei essa parte aqui, desses acordes, essa melodia, chega, eu não vou entrar em fadiga. Amanhã o meu ouvido vai estar frio, eu vou ter esquecido, eu já vou ter saído desse hiperfoco de estimulação aqui da audição. Então, meu ouvido está descansado. Amanhã eu pego esse mesmo trecho e vou analisar para ver, se eu vou comparar se é isso mesmo. Com o ouvido frio, você consegue perceber coisas que lá, quando o ouvido estava super quente, super hiperestimulado, ele já não estava mais percebendo, porque já estava beirando a fadiga. É muito importante se afastar, parar e no dia seguinte vai com o ouvido frio analisar as coisas. Isso é uma estratégia que muitas pessoas usam, inclusive, em estúdio de gravação. Fez uma gravação, ok, o produtor chega, amanhã a gente vai analisar essa gravação, vamos prestar atenção nos detalhes, ver se está legal mesmo. Ouvido frio é outro tipo de percepção. E, agora, um ponto crucial. Nós só reconhecemos algo que a gente conhece. Parece uma coisa óbvia. É óbvio, mas não é tão simples e tão intuitivo assim. Gente, não vai dar para você identificar coisas ali de ouvido numa música se essas coisas não te são familiares. Não tem como. Você pode até conseguir ensinar o seu ouvido a prestar atenção. Você consegue, por meio de foco, né? Fala, vou ouvir a linha da guitarra agora. Eu vou ficar ouvindo o que as guitarras, tem duas guitarras, o que os dois guitarristas estão fazendo na música inteira. Eu vou ouvir, fechar meus olhos, eu só vou ficar focado na guitarra o tempo todo. Ok. Você consegue ensinar seu ouvido a ter esse zoom, esse hiperfoco, mas você não vai conseguir nomear o que a guitarra está fazendo. Você não vai saber falar o que tipo de acorde que ela fez, que escala ela está usando, qual é a célula rítmica que ele está fazendo naquele solo. Você não consegue nomear, você não consegue identificar, você consegue ouvir, mas não consegue discriminar, diferenciar. Por quê? Porque você não conhece.
os elementos rítmicos, melódicos, harmônicos que aquele guitarrista está usando, que ele conhece, que ele está fazendo, ele conhece. Entende? Então é muito importante estudar música, estudar a linguagem da música, ampliar o teu entendimento e não ter um foco apenas de desenvolvimento técnico instrumental. Porque, eu repito, quando eu começo a fazer aula de instrumento, você vai lá, se matricula numa escola, compra um curso, paga um professor particular, o que você quer? Tocar o teu instrumento. O teu professor vai te ensinar as técnicas para você dominar o teu instrumento. E ele vai fazer isso ou por meio do treino de ouvido, ou por meio da leitura musical, das partituras, e você vai cada vez mais avançando na técnica. Mas o foco do seu professor, daquele momento de aula com ele, é em correção técnica. Em correção técnica. Ele quer que você domine cada vez mais aquele teu instrumento, que a sonoridade fique melhor. É um foco de autossuperação e de construção de coordenações musculares, corporais, de domínio daquele instrumento, ok? Mas não vai ter foco de entendimento da música, da linguagem da música. Não vai ter um foco de aprofundar a lógica do pensamento do compositor, de como que você cria música, de como que você vai expandindo a compreensão dos porquês de cada coisa que você está tocando ali, que alguém criou naquela música. Por que alguém fez isso nessa música? Não vai ter nesse foco, porque o foco do professor é a técnica e ponto final. Você precisa entender que para que você cresça na música de verdade, para que você não fique limitado, você vai precisar ter essa amplitude de entendimento. Ao longo do seu processo de educação musical, você tem que ter condições, porque é isso que te dá asas, que te dá liberdade. Se você não entende música de verdade, é como se alguém tivesse o tempo todo te dando o peixe e não te dá a vara para pescar. Alguém fica sempre te ensinando como você toca. Faz isso, corrige isso e aquilo. Você está sempre com o peixe, você não está passando fome. Só que você está dependendo de alguém que dá o peixe. E você precisa do quê? Alguém precisa te ensinar a pescar. Você precisa aprender a pescar. Porque até quando alguém vai te dar esse peixe? Até quando você vai ter alguém para dar o peixe, para colocar o peixe ali em cima? Se você sabe pescar, você consegue ter cada vez mais autonomia musical para tirar as músicas que você queira sozinho, para começar a fazer suas composições, para escrever suas músicas, entende? E para tirar a música de ouvido. A gente só reconhece o que a gente conhece. Então é crucial que você aumente cada vez mais a tua busca pelo entendimento da música, que você tenha sede, que você questione, que você busque. Se o seu professor não souber responder aos seus questionamentos, está tudo bem. Porque nenhum ser humano sabe tudo, ele não vai saber tudo, é normal, ninguém sabe tudo. Mas nem por isso você tem que ficar com a sua pergunta aí quieta, adormecida. Busca em outros lugares, busca com outros professores, busca com outros colegas, busca em outras leituras, em outros vídeos. Você é o responsável pelo teu crescimento, pela tua autonomia. E todo grande músico que desenvolveu não só a capacidade do ouvido, como as outras capacidades de improvisação, de leitura, de fazer um arranjo, de tocar e dominar a técnica do instrumento dele, todo grande músico só conseguiu isso porque ele tem autonomia, porque ele entende o pensamento musical, ele entende mais do que a técnica, ele entende de música. Inclusive, provavelmente teu professor também entende de música, de maneira ampla. Mas por que ele não passa isso na sala de aula? Porque não é o foco dele ali, o foco dele é a técnica, entendeu? Então isso é muito crucial, isso é muito importante. Agora é o seguinte, se você quiser dar um passo além, quiser já entender mais como que você tem que fazer para essa amplitude de conhecimento, de entendimento da linguagem musical, faça parte do teu dia a dia, o que você tem que buscar, como que você tem que fazer, qual é o essencial, eu te convido a vir participar da Jornada do Avanço Musical. A Jornada do Avanço Musical, que se juntar a cada letrinha forma a palavra jam, mas eu falo jam, é um evento que eu faço aqui no canal, algumas vezes por ano, onde eu me coloco, eu me dedico aqui para estar presente com quem queira participar e para orientar vocês sobre o que vocês têm que fazer para realmente ter essa autonomia, para destravar na música, para parar de sofrer de ler partitura, tirar música de ouvido. Então, logo vai ter outra edição da Jam, tá? Eu aproveito essa brecha, esse parênteses que eu tô abrindo aqui no vídeo para te convidar para vir participar. É um evento gratuito, só que ele não é público, ele é privado, você tem que se inscrever para participar. Então, logo, dentro de alguns dias eu tô terminando aí a plataforma da inscrição, você já vai poder se inscrever, tá? E vir participar, porque cada vez mais ali eu estou voltada a te ensinar. Eu vou me colocar em 3 dias, em 3 aulas para te ajudar a entender especificamente esse momento de autonomia musical, tá bom? Agora, seguinte... Talvez você esteja aí me escutando
e você fale, Daiane, mas eu sou iniciante, assim, eu tô só começando, e então, assim, por onde eu começo, assim, passos específicos, por onde eu começo para treinar o meu ouvido musical? Eu não tenho experiência, o meu leque de entendimento musical não é tão grande, eu tô só começando, como é que eu faço? Então, pensa o seguinte, desde a sua primeira tentativa, da hora que você se colocar para treinar, lembra, eu preciso ter um único objetivo, um único foco de escuta. Então, ou eu vou focar na identificação da melodia, ou eu vou focar na identificação do ritmo, ou eu vou focar na identificação da harmonia dos acordes. Escolhe um foco. Escolheu? Aí você reduz mais ainda seu objetivo. Então, se você escolheu a identificação da melodia, você vai buscar perceber a primeira nota, descobrir a primeira nota. Se você focou como objetivo, não, eu vou descobrir as questões de ritmo dessa música. Então, você vai tentar descobrir o pulso. Cadê o pulso? Que é o primeiro elemento rítmico aqui de base. Cadê esse pulso? Será que ele é assim? Será que ele é assim? Cadê esse andamento desse pulso? Um foco. Se você falou, quero tirar a harmonia, então foca em, eu vou acompanhar a linha dos instrumentos que fazem os acordes. Quem faz os acordes aqui nessa música? Ah, é a guitarra. Ah, é o tecladista que está fazendo. Ah, é o baixo. Então tá, então eu vou focar em prestar atenção neles, para ouvir eles o tempo todo. Eu vou escutar a música de olhos fechados, meu foninho de ouvido, e eu vou tentar acompanhar na música toda só aquele instrumento. Cada vez mais hiperfoco nisso. É assim que você vai exercitando, um pouco por dia, um objetivo pequeno por dia. Não dá para ter muitos grandes objetivos, é um pouco por dia. E aí, em paralelo, você tem que buscar conteúdos, você tem que buscar aulas que vão te permitindo entender e compreender a música de forma mais global, vivenciada. O que é isso, gente? Aprender a música de forma global. Quando você estiver estudando os conceitos do campo da teoria, do campo da harmonia, esses conceitos que fazem parte da estruturação da música, da lógica da música, você precisa misturar a compreensão deles no nível do conceito, você precisa entender o que é o conceito, mas precisa ter a aplicação prática desse conceito no dia a dia. Você tem que entender a aplicação prática, você tem que conectar isso também com a passagem pelo corpo. Então, de ouvir aquilo, como que aquilo fica, como que aquilo soa, já vai ensinando o ouvido naquele conceito, naquele assunto. E de conectar isso com o repertório que você estuda, sempre procurando analisar o repertório e encontrar lá naquele repertório aquele conceito, como que aquilo está camuflado no teu repertório das músicas que você toca, porque isso vai te ensinando a aprender a usar a música como uma forma de expressão. Você então passa por primeiro entender o conceito, o que é, depois você entende a aplicação prática geral, passa pelo corpo, vivencia e analisa isso nas suas músicas, em toda música. Você vai tentando ver como aquele conceito foi usado para a expressão daquela música. Assim, você vai tendo uma visão global de cada ponto que você estuda por vez. E gradativamente, aos poucos, você vai no teu ouvido se abrir, se abrir, se abrir, aos poucos, tendo cuidado de eu tenho que saber que não adianta eu super estimular o meu ouvido num dia e cansá-lo. Não, é aos poucos, um objetivo, poucas coisas e eu continuo me nutrindo de um ambiente musical que vai me fomentando de mais conhecimento, de mais sabedoria, de mais entendimento da linguagem da música. Aí é só dar tempo ao tempo. Gostou? Você sabia disso? Você que está aqui me escutando, tem alguém aqui que nunca tirou música de ouvido? Nunca, 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 assim, daí nunca tentei fazer nada? Se você é essa pessoa, diz aí pra mim, porque eu já fui assim que nem você. Nunca tinha tirado nada, 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 nada. A não ser quando a água bateu na bunda e eu precisei tocar na igreja e não tinha partitura. Precisei não, eu quis tocar na igreja. Mas aí eu precisei tirar música de ouvido. Aliás, é muito curioso, porque quando eu comecei a tocar na igreja e não tinha as partituras, num primeiro momento, eu fazia parte daquele grupo que achava que o ouvido era uma coisa que nascia, né? Porque eu não entendia qual era a lógica para tirar aquilo, não sabia. Então, quem tinha responsabilidade por tirar as músicas de ouvido eram os meninos da banda. Era o guitarrista e o baixista. Deixa que eles tiram. Era a tarefa deles, não era da tecladista, da pianista, já era, desencana. Aí eu esperava o ensaio da semana seguinte para eles apresentarem o que eles tinham tirado e eles me ensinavam. E eu ia por imitação deles, então eu era totalmente aquele músico da carreta do outro, sabe?
Então eu não sei se é o seu caso ou não, mas deixa aí pra mim. Vamos descontrair essa conversa, compartilha comigo a sua história, tá bom? Lombardi, você tá vendo que tá caindo o mundo aqui, gente, aqui no meu estúdio. Você quer ver se tá tudo fechadinho, se não estamos sendo alagados? Hoje tá um dia assim de uma baita chuva aqui, tá? Bora. Tá bom. Então, continuando, depois que você deixa aí pra mim seu testemunho, tá? Seguinte. Daiane, mas assim, eu gostaria de conseguir tirar acordes. Eu não quero tirar o resto. Eu tenho essa dor especificamente, assim. O que eu faço quando eu quero tirar algo específico? Primeiro ponto. Lembra que o ouvido musical é um só. Essa questão de querer tirar acordes que você talvez tenha como uma dúvida, e eu já recebi muito esse pedido, essa dor, assim, na verdade, um foco de treino que você quer. Você quer focar ali, entendeu? Então, aprender a tirar esses acordes exige que você tenha uma ampliação do teu ouvido polifônico. Tem que ouvir mais coisas juntas, né? Porque um acorde é no mínimo 3 notas. Então, essa ampliação de ouvido polifônico, que pode ser difícil para você nesse momento, é porque você não aprendeu, não passou por práticas de exercícios que te aprendam a ter hiperfoco no meio daquele todo. Vou dar um exemplo. Imagina que você está no meio de um campo de futebol, no meio da torcida, tá sentado ali no meio da torcida num jogo de futebol, tá aquela barulheira, tá todo mundo conversando, tem muita conversa paralela, tá rolando um monte de vozes. Mas aí você vai lá e vai focar numa única pessoa. De repente você olha pra ela e teu foco é ela. E você começa a prestar atenção na conversa dela. Parece que todo o resto fica um volume mais baixo, porque você fica hiper focada nela. Você foca muito, a sua concentração é enorme. E você acompanha a conversa dela, você dá um zoom ali na voz dela, no som dela, você fica focado nela, sabe? E de repente você começa a expandir também e ver a outra pessoa que está conversando com ela. Então você agora começou a acompanhar um movimento de conversa de um grupo de pessoas no meio do estádio inteiro ali. E por quê? Porque você saiu do todo, da polifonia, e dentro dessa polifonia você focou. A gente consegue fazer isso com a música. Do mesmo jeito. Então procure estudar mais e ter mais práticas de exercícios polifônicos. E para isso, lógico, você vai ter que fomentar o teu entendimento musical como um todo, e vai ter que entender sobre harmonia, vai ter que entender sobre vozes, você vai ter que compreender isso. E quando eu falo compreender isso, lembra que é de maneira global, não é só conceito, tá? E lembra também que você não tá sozinho, porque quando eu falo, faça isso, dá uma certa sensação de desespero, porque você fala, como que eu vou fazer isso? Tudo isso? Não, você não tá sozinho. Eu tô sempre por aqui, tô trazendo materiais. Tem conteúdos aqui que você pode e deve procurar para que essa forma global de entender o conceito, vivenciar ele no corpo, faça parte da sua construção, da forma de estudar música. Esse é o ponto, entendeu? Você tem que mudar a forma de estudar música. Então procura mais sobre isso e também procura tocar mais repertório polifônico, sabe? Começa a reparar o que você faz no repertório que você toca, porque assim você começa até a contextualizar a sua atuação como músico individual no meio da polifonia de uma banda. Por exemplo, a sua música que você toca, nem sempre você toca ela sozinho, ela é uma música que você vai tocar no meio de uma banda. Você é contrabaixista e você está treinando a tua linha da música. Mas tem um guitarrista lá, tem o batera, na hora que vocês vão ensaiar, você ouve o todo, isso é uma polifonia. Então começa a prestar atenção no teu papel no meio daquilo tudo. E na hora do ensaio, você vai ter uma preocupação técnica, lógico, eu tenho que tocar no tempo certo, eu não posso errar, não posso atrasar a banda, eu tenho que fazer os breaks junto, tal, tudo bem. Mas agora começa a prestar atenção no encontro da sua nota com o do guitarrista. Você começa a ter a oportunidade também de contextualizar o teu repertório para esse estímulo de parar e prestar atenção nessa polifonia. Porque tirar acordes exige esse foco no meio do todo. E claro, a gente potencializa isso também com exercícios fora do repertório, tá bom? E no repertório. Pode ser que você fala, Daiane, eu já tenho livros de percepção e de harmonia por aí, mas por mais que eu tenha me colocado assim para tentar fazer esses exercícios, isso não tem me feito de fato conseguir treinar e tirar a música de ouvido.
O fato é o seguinte, gente, o livro por si só não significa nada. Por quê? Porque o livro, ele propõe exercícios que você tem que treinar. Assim como os aplicativos, tem muito aplicativo de ouvido para você treinar exercícios de percepção, vários. Mas o livro e o aplicativo, ele é um método, é uma catalogação de exercícios, ok? Ele não é uma metodologia. Então é muito importante que você procure uma metodologia de aprendizado, porque na metodologia você vai ter o caminho que você tem que trilhar. Você vai ter o suporte, você vai ter o feedback do acerto, do errado, do reajuste de rota, do próximo passo que você tem que dar. Então é isso. Falta essa metodologia de condução. Não existe milagre, não existe coisa pronta e alguém que fala assim, ó, eu sou autodidata, aprendi a fazer sozinho. Não aprendeu a fazer sozinho. O autodidata só não pagou alguém para desenvolver uma metodologia com ele. Ele seguiu alguém e aprendeu a metodologia desse alguém. Gente, a gente não aprende nada nessa vida sozinho, não existe. Se o mundo acabar, tudo acabar, explodir tudo do seu lado, pensa um filme futurista e trágico, né? Acabou tudo. E você se olha assim, só tem você, não tem mais ninguém do seu lado, ninguém, nada nem ninguém. Você, o mundo virou uma ilha e tá você aqui nessa ilha sozinho, o náufrago, né? A catástrofe. O que você aprende daí pra frente? Nada. Sozinho? Sozinho? Você mantém o que você já sabia de conhecimento. Então não existe isso. A gente precisa desse suporte, desse feedback, desse modelo, entendeu? Procure por metodologias de aprendizado que vão te ajudar, ok? Esse é o meu conselho. Ok, Dani. Agora, tá curtindo esse papo? Se você tá curtindo esse papo, pega agora e compartilha com aquele grupo. Aquele seu grupo de pessoas da sua banda ou da sua orquestra, o grupo de ensaio, aquela galera que é a galera que você gosta, né? Que você confia para mandar conteúdos musicais. Manda para ele agora. Inclusive, chama ele para poder vir assistir esse bate-papo antes que ele saia do ar e essa pessoa não tenha a oportunidade de ouvir sobre isso, refletir sobre isso e entender como que faz para um ouvido abrir e você conseguir tirar música. Manda, marca o nome dessa pessoa. Sério, marca agora. De verdade. Tempinho para você pensar em alguém. Vai? Tô te dando tempo. É para você marcar. Tô falando sério. Porque essa aula depois sai do ar e você perde a oportunidade. Tá? Então tá. Bom, vamos terminar. Vou te dar 2 conselhos finais. Primeiro, não boicota o teu ouvido musical. Não boicota o teu ouvido musical com informações negativas e limitadoras. Tipo, nossa, eu não tiro nada. Eu não tenho ouvido, eu sou péssima. Essas autocastrações, você está boicotando o teu ouvido. Você não consegue agora. A partir do momento que começar a treinar, vai conseguir. Então, para com isso. Não boicota o teu ouvido com impaciência, com essa questão dessa ansiedade e dessa inocência de achar que você vai acertar tudo logo de cara, desde que você começa a treinar. Eu comecei a treinar, a Dani falou que eu vou conseguir sim, então eu vou acertar. Não, vai errar muito. O erro faz parte. O ouvido vai aprender por comparação, inclusive, com esse erro. Então não tenha uma impaciência porque está errando. Senão você começa a boicotar teu ouvido. Não começa a boicotar ali tentando tirar músicas complexas logo ali do começo. Não, pega coisas mais simples, músicas mais fáceis, músicas até mais pobres musicalmente, sabe? Aquelas músicas de clichês, assim. Pega mais exercícios. Porque se você pegar músicas complexas, eu vou pegar aquela música daquela banda, que aquela música é muito top, tem 8 minutos de música, não vai terminar nunca. Não boicota o teu ouvido logo do começo. Não boicota se comparando, inclusive, com a facilidade daquela pessoa que está do teu lado, e ela tira, e você não tira, e aí você se compara com aquilo, e aí você fica derrotizado, e você se desmotiva. Você fala, olha como ela tira rápido. E eu? Para com isso. Ela já teve muito estímulo. Você está começando o seu estímulo. Cada um no seu momento. Você olha para ela e se soma. Aproveita a facilidade que ela tem. Se você tiver sem tempo, ela te ajuda, ela tira mais rápido. Pronto. Mas não se desmotive com isso, sabe? E olha, não pense que vai ser só você ouvir 1 ou 2 vezes a música antes que vai ser o suficiente para você tirar a música de ouvido. Então, para de boicotar a tua escuta auditiva, a tua percepção, com essa prática de deixa eu ouvir aqui, escutei uma vez, deixa eu escutar de novo, vamos tentar tirar agora. Não. Não, você vai ter que ouvir muitas
várias vezes essa música. Em cada vez que você for ouvir, você vai ter que dar um foco específico em uma coisa que você quer prestar atenção na música toda. Vai ter que repetir várias vezes. E não boicota o teu ouvido tendo aquela escuta como fundo de elevador. Sabe, eu tô no elevador, tô tocando uma musiquinha, eu tô ali na padaria, tô tocando uma musiquinha, eu tô no shopping, tô tocando a música, eu tô ouvindo ela de fundo. Não é assim. Eu tenho que ouvir prestando atenção, com foco analítico. Por quê? Depois de tudo isso, se você não tá acontecendo um ponto que você não tá percebendo e que é o que tá boicotando aí teu ouvido. O que é? Falta de aprofundamento e de entendimento musical. Você só reconhece o que conhece. Então, se você estiver largando de lado a oportunidade de buscar esse entendimento, você de fato cuidou de todos os outros, mas largou esse. Então, ainda tem um elemento aí que tá boicotando o teu ouvido musical, ele não vai abrir. Tá bom? Toma nota de tudo isso, hein? É sério. E para terminar, dê tempo pro teu ouvido nascer. Gente, o teu ouvido musical vai nascer, é verdade. Porque assim, ó, pensa, como tudo na vida, né? Um bebezinho, quando ele vai ser gerado, ele demora 9 meses para ele ser concebido. E você sabia que a gente ainda está em processo de evolução e de amadurecimento até os 20 anos de idade? Eu tô falando biologicamente, porque a gente vai evoluir e amadurecer até o final da vida. A gente vai aprender muita coisa, mas biologicamente o cérebro é o nosso último órgão a se amadurecer e a se formar por completo. E hoje pesquisas já comprovam que o cérebro ele acaba de se formar por completo por volta dos nossos 20 anos de idade. Olha o tempo que demorou para o nosso corpo se constituir. Tudo na natureza tem um tempo, ok? Então assim, por que o ouvido musical vai ser diferente? Não é de uma hora para outra, sabe? A gente tem que aprender a respeitar o tempo dessa nossa capacidade musical florescer. O seu ouvido vai nascer, ele vai nascer, o ouvido musical, né? Porque o ouvido enquanto órgão já nasceu, desde que você foi, depois que você passou pelos seus 9 meses, ele já tá ali prontinho, ok? Agora o ouvido musical, ele vai nascer. E aí eu sei que tá surgindo na tua cabeça a pergunta, tá, ok, Dani, mas qual é o tempo mínimo que eu tenho que esperar para que meu ouvido comece a despertar, para que eu perceba que eu consigo já tirar alguma coisa ou outra? Não sei. Não dá pra gente padronizar. Não existe esse tempo mínimo único para todo mundo, porque as condições ao redor das pessoas são diferentes. Então eu não sei estimar para você, olha, 6 meses você tira tudo. Ah, não, você vai levar 3 anos. Ah, você vai levar 20 anos. Não, gente, não existe isso. O que existe são as condições necessárias. São elas que a gente tem que alimentar. Que condições são essas? Constância de prática, base musical, de fato, a proporção ali do teu foco diário de prática. Como eu vou organizando o foco, como eu vou direcionando o foco de prática, entendeu? Essas condições vão trazendo o trilho, o caminho que você percorre, e aí você dá tempo para o teu ouvido, porque ele vai nascer. Isso é experiência minha e experiência de todos os meus alunos. Eu já tive testemunho de alunos de uma aluna especificamente que compartilhou comigo que ela tocava há 28 anos e nunca tinha tido a experiência de tocar, de tirar uma música de ouvido. Ela toca órgão, toca na igreja desde muito tempo, 28 anos já de contato com o órgão e nunca tirou nada de ouvido. Mas porque não tinha tido estímulo. Então não vai tirar mesmo, ela nunca treinou exercícios, ela nunca ensinou o ouvido dela a prestar atenção, não tinha tido essa oportunidade. A partir do momento que ela começou a fazer ali, a conduzir os estudos, foi se colocando para isso, faz isso hoje, faz isso aquilo amanhã, ela tá tirando. E tá super feliz, tá super realizada. Então é isso. Não é uma questão de nascença, não é uma questão se você vai ou se você não vai. Você vai. A questão é o que eu vou alimentar para conseguir fazer isso. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha se sentido animado e animada e já assim, ávido para falar, então tá, vamos buscar agora esse direcionamento, essa metodologia, esse passo a passo, porque isso existe e o teu ouvido vai abrir, tá bom? Eu espero que realmente você se sinta confiante e eu desejo que isso aconteça de forma cada vez mais prazerosa, que você se sinta cada vez mais realizado com a tua capacidade, tá bom? Fica com Deus.
Se você curtiu, dá teu like, se inscreve no canal, tá bom? E deixa aí seu feedback pra mim, as suas respostas, as suas considerações, do que você achou dessa aula, de quais são aí o momento que você tá na questão do desenvolvimento do ouvido. Lembrando que você pode e deve vir participar dos eventos que eu faço aqui no canal do Posso Tocar, como, por exemplo, o evento da Jam, que é a Jornada do Avanço Musical, onde você vai ter a oportunidade, sempre que eu abro inscrições aí, de entender o que você precisa fazer para destravar na música e para parar de sofrer, para ler partitura, para tirar a música de ouvido. Você vai entender esse caminho, esse trilho, tá bom? Porque eu me coloco para explicar esse passo a passo. Fica ligado que eu divulgo sempre que eu abrir as inscrições. Te encontro na próxima aula, hein? Se cuida, bons estudos musicais, não vai cansar teu ouvido. Um pouco por dia e até a próxima, hein? Tchau, tchau!